Fala rapaziada, seja muito bem-vindo, você está no Carreirista Policial e eu sou o Cesário. Nesse vídeo eu quero falar com você como estudar direito para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que eu fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2019 com apenas 5 meses de estudos e aqui, tanto no canal do Carreirista Policial quanto no Instagram, se você não me segue lá, segue agora. Nós somos mais de 138 mil pessoas onde eu tiro dúvidas todos os dias em vídeos rápidos, que nem esse aqui, que levam direto ao seu objetivo. Então vamos para a tela que eu projetei aqui um mapa mental. Para quem não sabe, eu gosto de produzir mapa mental, porque ele melhora a sua criatividade, a sua concentração. Se você quiser aprender a produzir esse tipo de material também, só deixa aqui nos comentários para eu saber qual tipo de vídeo te interessa, qual tipo de vídeo vai fazer com que você consiga ser aprovado num dos concursos mais desejados do país. Então vamos embora. Como estudar direito para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal do zero. Se você está saindo do zero, fica nesse vídeo aqui, porque ele é muito importante para o seu crescimento como aluno. E por que eu escolhi a matéria de Direito? Por que você escolheu começar esses vídeos com a matéria de Direito? Primeiro, eu já tinha feito um vídeo aqui, mas o áudio não ficou muito legal, então eu quero refazer esse vídeo e acrescentar alguns pontos para enriquecer a sua preparação. Segundo, é uma matéria que normalmente as pessoas estão saindo do zero. É uma matéria menos conhecida para aquele cara que nunca fez concurso público, aquele cara que está terminando o ensino médio, aquele cara que está no meio da faculdade e está pensando em começar a estudar, montar um projeto paralelo com o estudo da faculdade, com o estudo do tecnólogo para o seu concurso público. Então eu resolvi escolher essa matéria. E diferente de RLM, para quem não sabe, é raciocínio lógico matemático, o estudo de direito, muita gente confunde achando que, como é uma matéria mais teórica, como é uma matéria mais voltada para o lado de humanas, talvez eu não precise fazer tantos exercícios. Isso é mentira. Eu vou mostrar isso para você ao longo desse vídeo, beleza? E direito também é uma matéria que a maior parte dos candidatos começa do zero, porque todo mundo fez ensino médio. Então, o ensino médio tu acaba tendo, querendo ou não, contato com RLM, contato com matemática. Não necessariamente você tem contato com direito. Eu, por exemplo, tive zero contato com a matéria de direito durante todo o meu ensino médio e durante toda a minha graduação. Para quem não sabe, eu formei na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Para não dizer que eu tive zero contato com direito, eu tive contato com direito marítimo. Assim, uma matéria praticamente eletiva, que cobrava muito pouco e não tem nada a ver com direito constitucional, direito administrativo, direito penal. Beleza? Então, qual será a nossa abordagem? Qual é a abordagem que eu quero que você tenha com a matéria de direito? Uma abordagem que eu gostaria que você tivesse. Eu não quero que, inicialmente, você busque uma compreensão perfeita. Como assim, Cesário? Sabe quando você está estudando direito e você fica ali preso, muitas vezes, na primeira página, no primeiro tópico, tentando compreender perfeitamente aquele tópico antes de dar adiante, antes de seguir em frente. Então, estudar direito, estudar para um concurso, é como montar um quebra-cabeça. Como montar um quebra-cabeça difícil. Por quê? Se eu pegar uma foto e te mostrar, olha só, essa foto aqui é a foto de um navio, por exemplo. Quero que você monte este quebra-cabeça. E te mostrei a foto e te dei as peças. É muito mais fácil do que eu simplesmente te der algumas peças aleatórias de falar, cara, tenta montar aí. Você, sem saber qual é a figura que você está tentando construir, você fica perdido. Isso aqui é azul. Será que faz parte do mar? Será que isso aqui é um quadro com um fundo azul? Você não sabe qual é a figura. A partir do momento que você sabe qual é, você tenta encaixar mais ou menos. Esse pedaço vermelho deve ser do casco do navio, esse pedaço amarelo deve ser a linha do navio, enfim, alguma coisa que começa a fazer sentido na sua cabeça. Como a gente faz isso em se tratando de concurso público? Você não pode ficar preso nas peças. Você não pode ficar preso lá no início do estudo de direito sem tentar compreender o panorama geral. E para que você consiga compreender esse panorama, é necessário que você tenha um pouquinho de felicidade, mesmo você que está começando agora. Cesário, seja mais claro. Eu quero que você pegue, por exemplo, um PDF e dê uma olhada geral nele. Como eu vou fazer isso? Você vai lendo um pouco mais rápido do que você tem o hábito de ler, se forçando mesmo ali. E tenta ler sem pausas. Tenta ler pelo menos a página inteira antes de tentar entender aquele primeiro parágrafo. Tenta ler pelo menos o capítulo inteiro antes de ficar preso em uma frase, em uma página especificamente. Porque algumas das matérias você só conseguirá compreender quando você estiver lá no final do direito. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Você só vai conseguir entender cada parte quando você tiver uma compreensão maior do todo. Por
isso que é importante que você tenha um ritmo, sem muitas pausas. É lógico que você não sairá atropelando tudo sem entender o mínimo. Eu quero que você tenha ideias gerais dos capítulos para que depois você consiga entender cada particularidade. Direito é uma matéria que eu prefiro que você estude por PDF. Quero que você dê preferência ao PDF em relação à videoaula. Por quê? O PDF é um material que ele foi elaborado por um professor, depois ele vai para um professor revisor, depois ele ainda vai para a edição, depois ele volta para o professor que fez inicialmente para que ele possa aprovar esse material. Na maioria dos cursos, esse material é elaborado dessa forma. E onde você quer chegar com isso? Ele passou pelo professor, passou pelo revisor, passou pela edição, depois voltou para o professor inicial para que ele possa aprovar o trabalho. Ele foi visto 4 vezes. Ou seja, o professor ele tem a oportunidade de remover conteúdos que ele, digamos assim, que ele foi redundante, que ele falou demais. Então ele tem essa oportunidade de tirar o que é excesso, tirar o que está demais ali. Ou seja, o material acaba ficando menor. E nesta mesma oportunidade que ele tem para retirar, ele também tem para incluir. Se ele olhar e ver, pô, esse material ele está incompleto, faltou que eu dissesse sobre tal tópico, faltou outro tópico, faltou um assunto, ele tem a oportunidade de incluir. Ou seja, ao mesmo tempo que o material é menor do que a videoaula, porque na videoaula o professor, para se fazer entender, ele tem que dar muitas voltas, ele tem que dar muitos exemplos, porque é muito mais difícil que eu consiga me fazer entender falando do que te mostrando ali escrito no papel. Então, dependendo da matéria, né? Direito é uma delas. Então, o professor ele tem uma facilidade muito maior. Então, o material acaba, no fim das contas, sendo ao mesmo tempo mais completo e mais curto. O aprendizado de qualquer matéria, especialmente essas matérias longas, ele tem que ser em camadas. Eu preciso que você tenha uma repetição e uma exposição contínua à mesma matéria. Como assim? Primeiro, você vai dar uma lida na teoria. Essa lida é um pouco mais breve, um pouquinho mais cadenciada que eu estou te pedindo. Depois, você vai para as resoluções, para os exercícios com resoluções. Vamos usar na segunda forma que você está acessando o mesmo conteúdo. Percebe isso? Primeiro você leu a teoria. Depois você acessou os mesmos conteúdos através de exercícios resolvidos. Depois você vai fazer a revisão. É uma terceira forma de acessar o mesmo conteúdo. Depois você vai para as listas de exercícios. Listas essas sem resolução. Você só tem um gabarito, mas você não está ali lendo mais a resolução do professor. Você já é capaz de caminhar sozinho. Então, você vai acessar esse material 4 vezes. Então, isso é o aprendizado em camadas. Você acessou primeiro uma primeira camada ali mais inicial, dando aquela leitura um pouquinho mais cadenciada. Depois você fez as questões resolvidas, você entrou mais uma camada. Depois você fez a revisão, você está entrando em mais uma camada. Cesário, como eu farei essas revisões? As revisões você vai fazer em cima das questões que você errou nesse período inicial. Por exemplo, você vai fazer uma questão resolvida. Não quer dizer que você vai, ao mesmo tempo que você leu o enunciado, você ao mesmo tempo irá ler a resolução. Não, você vai tentar fazer efetivamente, acertando ou errando, eu quero que você leia a resolução da questão. Beleza, o professor fez dessa outra forma, porque talvez tenha sido mais rápido. Talvez eu tenha acertado na questão, mas o meu raciocínio foi errado. Como eu vou descobrir isso? Lendo a resolução do professor. E assim você vai aprofundando nessas camadas, e isso que vai fazer com que você lembre da matéria no longo prazo, beleza? Próximo tópico que eu separei aqui para a gente conversar é estratégia de prática e revisão. Eu quero que você utilize a prática intercalada, realizar poucas questões de diferentes matérias, que era conforme que eu estava falando. Por exemplo, você pega lá direito administrativo, ao final do primeiro capítulo de direito administrativo, nós temos lá, sei lá, 100 questões, dependendo do material. Não quero que você faça as 100 de uma vez. Aqui é bom que eu faça uma observação muito importante. Você fará sim as 100 questões, você fará muitas questões. Não quero que você faça elas de uma vez, para que você tenha a oportunidade de utilizar a prática intercalada. O que é a prática intercalada, Cesário? Quero que você misture as questões que sobrarem do primeiro capítulo com as questões que sobrarem do segundo capítulo, com as questões que sobrarem do terceiro capítulo e assim sucessivamente. Esta é a prática intercalada. Dê preferência para misturar questões de assuntos parecidos, porque é justamente isso que a banca faz, é isso que faz com que você erre na hora da prova. A banca cobra assuntos similares de maneiras diferentes para que o aluno se confunda a matéria de um assunto com a de outro e erre na hora de marcar o gabarito.
gabarito. E a prática espaçada nada mais é do que, à medida que você espaçou essas questões ao longo do tempo, você está forçando com que a sua memória lembre ao longo do tempo aquela matéria que você estudou. Como assim, Cesário? Explica melhor um pouquinho isso. Quando você utiliza a prática intensiva, você termina o capítulo 1 de Direito Constitucional, por exemplo, e faz lá 100 questões. Na verdade, ali, você está fazendo um treinamento meio que mecânico, porque imediatamente após a leitura de um capítulo, tudo aquilo está fresco na sua cabeça, então é fácil com que você lembre e é fácil com que você acerte aquelas questões. Agora, se você leu esse capítulo, por exemplo, na segunda-feira e vai fazer essas questões, por exemplo, lá na sexta-feira, olha o tempo que foi dado entre o acesso à teoria e a resolução das questões. Isso faz com que o seu cérebro tenha um esforço maior para tentar lembrar aquelas matérias. E é isso que vai fazer com que você lembre disso no longo prazo. Alguns recursos adicionais que eu anotei aqui é a importância, eu quero ressaltar, a importância das questões resolvidas. Muita gente, o cara acha que entendeu a matéria, então ele faz ali a questão e às vezes ele acerta ou erra e ele só viu o gabarito. Por exemplo, errei a questão, que é o mais grave de todos, errei a questão. Viu o gabarito, tá, já sei porque eu errei, segue em frente. Não necessariamente você sabe que você errou. Não necessariamente. Quero que você leia a resolução do professor e tente entender a partir da perspectiva do professor, que é um cara que já tem experiência, já tem bagagem, está acostumado a resolver muitas questões há muito tempo. E aquele cara que errou e ele lê a resolução do professor, mas sem prestar atenção aos detalhes. O professor ele não pode, toda a questão que ele resolver, ficar ali explicando os detalhes, as nuances. Por quê? Porque senão ele vai perder muito tempo e são muitas questões e de repente o que para você é um detalhe, para um outro aluno ele já sabe, então ele acaba perdendo aquele outro aluno que já está um pouco mais avançado. Então você tem que ler e entender perfeitamente o que o professor colocou. Aquilo ali é o mais importante do seu estudo. Por quê? Porque é uma questão que já foi cobrada em prova e você errou. É uma questão que a banca examinadora considera importante para o seu concurso. Então, a conclusão desse vídeo é que eu espero ter transmitido um conteúdo que você consiga aplicar em diversas matérias de direito. Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal, legislação especial. Todas essas matérias são cobradas na prova da Polícia Rodoviária Federal. Espero que você coloque em prática a partir de hoje já. Tanto a prática espaçada quanto a prática intercalada, porque isso aí vai dar uma revolução na sua forma de estudar. Bom, a ideia do vídeo é essa. Espero ter conseguido transmitir bastante informação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não me segue lá no Instagram, já segue lá. O arroba é o mesmo daqui, Carreirista Policial. Nós já somos mais de 138 mil pessoas estudando todos os dias para o concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Tamo junto e vamos pra cima.